Bom, então vamos começar aqui. Hoje nós vamos falar sobre colônias de formigas e na semana que vem nós vamos falar sobre o Ant Colony Optimization, que é um algoritmo que é inspirado em colônias de formigas. E daqui a 15 dias vamos falar do modelo de partículas, que também é inspirado em colônias de formigas, tá? Então, colônias de formigas e de outros insetos sociais, eles são sistemas distribuídos. Podem ser vistos como sistemas distribuídos porque os indivíduos são simples e o grupo apresenta uma organização social que é fortemente estruturada, de forma que as colônias de formigas podem lidar com tarefas complexas que estão muito além da capacidade das formigas individuais, tá? Então, os algoritmos baseados em formigas, eles investigam novos modelos computacionais que são baseados no comportamento que é observado nas formigas reais, né? De modo que as colônias são a fonte de inspiração para o desenvolvimento desses algoritmos. E isso é usado em vários tipos de problemas, como problemas de otimização, problemas de controle distribuído, problemas de agrupamento de dados e dentre outros, tá? A gente já viu alguma coisa nesse sentido, né? Lá na nossa primeira semana, né? Lá a gente falou de otimização, vimos a questão do agrupamento de dados, com a forma como as formigas agrupam os corpos mortos dentro do formigueiro, enfim. Então, dessa forma, né, aqui a gente vai ver mais um modelo, então, que é baseado, que é focado em otimização, tá? Otimização em gráficos, mais especificamente. Em grafos. Então, as colônias têm alguns princípios de auto-organização que permitem o comportamento fortemente coordenado dessas formigas reais. E isso pode ser usado, né, essa forma como as formigas reais se coordenam, pode ser usado para coordenar populações de agentes artificiais, que vão colaborar no sentido de resolver um problema computacional. Então, a formiga real, elas colaboram, né, no sentido de manter o formigueiro funcionando, de perpetuar a espécie, né? E no caso dos modelos artificiais, o foco é resolver problemas computacionais, como a gente tem visto até agora. Então, as formigas são insetos sociais que vivem juntos em colônias. Elas pertencem à ordem Hymenoptera, tá? E essa ordem é a mesma em que estão as vespas e as abelhas. E existem várias famílias de vespas e várias famílias de abelhas, mas as formigas, elas estão todas em uma única família, que é a Formicidae, tá? Então, lembrando lá a classificação, né, que a gente tem na biologia, que é reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, né? Então, a ordem onde estão todas as abelhas, vespas, formigas e etc. é essa Hymenoptera. E dentro ali, então, as vespas estão divididas dentro da ordem, né? Tem as vespas e as vespas estão divididas em várias famílias. Tem as abelhas também, em várias famílias, tá? Mas as formigas são uma família só. Então, assim, o que isso quer dizer? Quer dizer que elas são similares o suficiente para que os biólogos tenham as classificadas todas dentro da mesma família. Elas só diferem em gênero e em espécie. Então, é uma só família de formigas e várias famílias de vespas, abelhas, porque elas as vespas e as abelhas, elas são diferentes o suficiente para que você não consiga colocá-las todas na mesma família. Elas têm que estar em famílias diferentes.
Mas as formigas têm um comportamento, então, muito peculiar, muito parecido, que faz com que elas estejam todas dentro da mesma família, variando apenas em gênero e espécie. E onde que vivem as formigas, né? Elas se distribuem por todos os continentes, com exceção dos polos, tá? Só onde é muito frio mesmo é que as formigas não vivem. Em todos os outros continentes elas vivem, e estima-se que existem por volta de 20 a 40 mil espécies de formigas, sendo que mais de 13 mil já foram descritas, tá? Tem um catálogo que é o anticat.org, que vocês podem visitar, e lá você vê todas as formigas que já foram descritas. No Brasil existem aproximadamente 2.000 espécies, sendo que só de 20 a 30 são consideradas pragas, tá? Então, às vezes a gente tem uma ideia ruim aí das formigas, né? Porque as que estão no ambiente urbano são, né, tipicamente as pragas, tá? Então, o que a gente acaba encontrando em casa são essas que são consideradas pragas, que são de 20 a 30. Mas é uma minoria, porque a grande maioria são extremamente benéficas. A grande maioria delas são extremamente benéficas. Por quê? Porque elas dispersam sementes e com isso elas contribuem para o reflorestamento de ecossistemas, incluindo Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga e os campos. E elas promovem a germinação das sementes, porque elas removem as polpas, né, a polpa dos frutos, deixando ali só a semente pronta para germinar. Elas também polinizam flores quando elas se alimentam das substâncias vegetais, como a seiva, o néctar, os sucos, e dos líquidos açucarados, né, que são secretados por outros insetos. Bom, como já falei, elas se distribuem. Voltou aqui, né? Elas fazem a poda de algumas plantas, promovendo o crescimento vegetativo. Tá? Então ela atua também, né, na poda de algumas plantas. Isso acaba sendo benéfico para a própria planta. Elas exercem um importante papel na aeração do solo, porque como elas cavam túneis, né, muitas delas são espécies que fazem um ninho no solo. Isso faz com que elas façam essa aeração, porque elas cavocam esses túneis por onde o ar vai circular, e elas também vão agregar, né, matéria orgânica para a terra, tornando essa terra mais fértil, tá? Através das plantas que elas colhem e levam para os formigueiros, e elas próprias, né, quando morrem, agregam aí matéria orgânica para o solo também. Elas são predadoras de diversos artrópodes. Muitos deles são pragas agrícolas, tá? E são predadoras também de outras espécies de formigas. Então, às vezes, as formigas são boas porque elas são predadoras de algum artrópode que pode ser uma praga para a agricultura. Então, é interessante ter aquela formiga lá porque ela acaba protegendo, né, as plantações. E algumas formigas são predadoras de outras formigas que, às vezes, são piores do que elas. Acabam sendo, então, benéficas também, tá? Então, essas são as formigas que são consideradas pragas. No campo, são mais as saúvas e as quenquens, tá? Que são esses gêneros aqui. Então, no campo, a maioria das formigas são benéficas. As exceções são essas saúvas e quenquens, porque elas cortam, né? Elas cortam as plantações para alimentar os fungos que elas criam, e com isso elas, né, acabam causando prejuízo. Agora, as outras formigas que são pragas são as domésticas, né? Que tem todas essas aqui: fantasma, louca, lava-pés, cabeçuda, carpinteira, acrobática, argentina, formiga de fogo e a formiga do faraó. Então, essas formigas aqui são as que algumas das que são consideradas pragas. Tem aqui os nomes científicos delas, e aí algumas vocês veem que tem esse SPP aqui. SPP é uma sigla para Species Pluralis, tá? Que é latim, que quer dizer múltiplas espécies. Então, essas formigas aqui são mais difíceis de você catalogar, de identificar, porque tem várias espécies que levam o mesmo nome popular, tá? Então, não é um só tipo de formiga essas aqui, né? São várias dentro do mesmo gênero, né? Mas tem várias espécies diferentes que acabam levando o mesmo nome popular.
E aí acaba dificultando um pouco a identificação também por causa disso. Eu coloquei algumas fotos aqui para a gente ver algumas delas. Essa é a saúva. A saúva ela é originária do continente americano. Ela tem cabeça grande, né, e 3 pares de espinhos, né? São esses espinhos aqui que vocês estão vendo. Os ninhos podem serem feitos em locais sombreados ou ensolarados e normalmente tem aquele monte de terra em volta. Então a gente identifica isso no campo facilmente porque a gente vê aquele morrinho lá de terra onde as saúvas estão. Elas se alimentam basicamente da seiva que as plantas liberam quando elas são cortadas. E elas também se alimentam de um fungo. Elas cultivam esse fungo e esse fungo é o principal alimento das rainhas e das larvas, tá? E também serve como complemento para as operárias. As operárias, como elas estão forrageando, elas já vão comendo essa seiva. Mas a rainha e as larvas, né, as filhotes, elas vão comer mais o fungo. Então, as folhas em si, elas não comem, né? Então, é um engano comum achar que a saúva corta todas essas folhas para elas se alimentarem. Na verdade, as folhas são para o fungo. Elas servem de substrato aí para criar o fungo. E esse fungo é que vai daí servir de alimento, tá? Então, a alimentação delas principal é com base, né, nesse fungo. Então é uma simbiose, né, em que acaba ela dependendo do fungo e o fungo depende dela também, né, porque o fungo que faz, esse fungo cresce com muito mais facilidade por causa do cuidado que as saúvas têm com ele. Essa é a formiga fantasma. Ela é bem pequenininha, como vocês podem ver, né? Isso aqui é um rejunte de azulejo, ó. Então você tem uma ideia de que ela é bem pequena mesmo. Elas medem de 1,3 a 1,5 milímetro de comprimento. E elas se reproduzem basicamente por fragmentação da colônia, então elas não têm voo nupcial como a maioria das formigas do campo, né? Então quando o formigueiro está grande, uma ou mais rainhas vão levar as crias dela para novos locais. Então elas não fazem revoada. Elas infestam cozinhas, elas infestam armários de alimentos, elas gostam de açúcar, elas gostam de banheiro também, porque elas comem célula de descamação de pele. Elas são bastante perigosas porque dentro de hospitais elas vão, né, desde o depósito de lixo até berçário, lactário, elas passam por centro cirúrgico e elas podem carregar vários tipos de bactérias e são causa, portanto, né, da infecção hospitalar, tá? Então, e por serem pequenas assim, né, às vezes elas acabam não sendo identificadas facilmente, né? Essa é a formiga louca. Ela é chamada de louca por causa da forma que ela anda. Ela tem um andar meio irregular. Ela anda meio em semicírculo. Elas têm essas antenas longas aqui. Tem um tipo de nó na cintura. A cor dela é de marrom escuro para preto. Elas fazem ninhos fora e dentro de prédios. Atrás de pedras que são usadas em revestimentos, atrás de janelas, enfim, né? Elas gostam de construções, tá? Essa é a formiga lava-pés. A formiga lava-pés é originária da América do Sul. São várias espécies daí que levam esse nome, né? O nome popular formiga lava-pés serve, na verdade, para várias espécies. Elas são amarelo claro ou até preto, varia, né, de amarelo claro até preto brilhante. Tem uma picada bastante dolorida, provoca bolha, alergia e em alguns casos até choque anafilático, né, que é a forma mais grave de reação de hipersensibilidade, de alergia. Elas se alimentam de plantas, de animais e de alimentos domésticos. Elas fazem ninho fora de casa e formam aquele montinho de terra solta que a gente costuma ver, né?
A formiga carpinteira, essa daqui, que ela geralmente aparece à noite na cozinha e se ela percebe movimento, ela se esconde. Então a gente não vê ela tão facilmente. Elas são polimórficas. Isso quer dizer o quê? Que elas têm vários tamanhos. Tem espécies que são todas do mesmo tamanho, as formigas, né? Elas crescem, virou adulta, todas vão ter o mesmo tamanho. Outras são polimórficas, em que você tem algumas maiores e outras menores. Elas têm em média 1 centímetro e apresentam cores também variadas, de amarelo até preto. Elas podem ter pelos ou não, depende da espécie. Como são várias espécies que levam esse nome, algumas têm pelos. Elas expelem ácido fórmico, que é um líquido que as formigas usam para se defender, né? A maioria das formigas carpinteiras faz os ninhos em madeira morta, mas também pode fazer em tronco de árvore. Só que elas não comem madeira, elas fazem um ninho na madeira, elas não são cupins, né, que se alimentam de madeira. Elas fazem um ninho na madeira, mas ela não se alimenta da madeira. Elas fazem também ninho dentro de casa, em viga de madeira, né, em moldura de batente de porta e também no solo. Elas trabalham também com ninho secundário. Às vezes ela tem um ninho primário no solo e um ninho secundário em outro lugar. E esses ninhos secundários às vezes são em aparelhos eletrônicos, né, em micro-ondas, em televisão, em computador. Eu tenho uma impressora, tive uma impressora, né, ela já não está mais entre nós. Eu tive uma impressora lá no DEMAC, uma multifuncional, que um dia eu abri lá a parte do scanner dela e vi que tinha um monte de formiga lá dentro. E era uma dessas espécies, né, que fazem os seus ninhos secundários aí em equipamento eletrônico. Eu já ouvi várias versões de por que elas fazem isso. Uma delas, algumas pessoas dizem que elas vão atrás do calor, o equipamento eletrônico esquenta e elas gostam desse calor, elas fazem um ninho lá por causa disso. Outros dizem que elas se alimentam de um componente que é colocado nas placas de circuito. Placas de circuito normalmente elas são envernizadas, né? E esse verniz, alguns desses tipos de verniz que são usados nas placas de circuito podem servir como alimento para esse tipo de formiga, tá? Formiga e cupim, na verdade, tem cupins também que fazem isso, tá? Também se instalam em equipamentos eletrônicos. Em ar-condicionado também já aconteceu lá no DEMAC, em outras salas de formigas infestarem ar-condicionado. Então, assim, são um problema também, porque elas podem causar danos aí nos equipamentos eletrônicos. E essa formiga carpinteira, ela come muita coisa, tá? Elas comem tanto as substâncias açucaradas. A maioria das formigas gostam de coisas açucaradas, né? Mas elas também comem ovos, elas comem carnes, comem bolo, comem o que aparecer, né? Elas gostam de comer. Muitas coisas da alimentação humana. E tem mais de 200 espécies desse gênero, tá? Que são originadas em diversas regiões. Né, o gênero de formiga carpinteira tem muitas espécies, e aí dentro dessas espécies você tem mais de 200, dependendo da região. E cada espécie aí vem de uma certa região, né? Aqui temos a formiga acrobata e a formiga do faraó. Formiga acrobata. As operárias são do mesmo tamanho, a coloração do amarelo para o marrom escuro. Elas são lentas e andam em formato de trilhas retas. Elas fazem ninhos em edifícios, no interior e exterior de madeiras. Elas comem doces, comem manteiga, comem carne. E quando elas se sentem ameaçadas, elas levantam a cauda, o gaster, que chama, para eliminar uma substância química, né? Para tentar afugentar os seus predadores, tá? E ela provavelmente leva esse nome de acrobata por causa disso aqui, né? Ela consegue fazer uma certa acrobacia aqui para conseguir alcançar um ponto mais alto, né? Essa é a formiga do faraó. Ela tem 2 nós aqui na cintura e tem antenas com 12 segmentos.
As cores vão do amarelo, do amarelado até o marrom claro. Elas fazem ninhos em cavidades em ambientes domésticos. Elas gostam de alimentos gordurosos e alimentos doces, tá? Elas são também risco para a saúde pública, principalmente em hospital, porque elas também são vetor de bactéria, né? Pode causar infecção, entram em berçário também, né? Também entra em aparelho eletrônico. E é uma espécie difícil de ser controlada, porque ela é bastante dominante sobre outras espécies e a colônia dela também tem um crescimento muito rápido. Essa é a formiga argentina. Essa é a espécie que tem mais ocorrência nos estados do sul do Brasil, tá? Próximos da Argentina. Nos países de clima temperado, elas são muito comuns, tá? Então, por isso que elas estão mais na região sul, né? Aqui mais na região tropical, elas são menos comuns, mas aparecem também, tá? Na verdade, elas estão espalhadas pelo mundo, né? Elas são do mesmo tamanho, apresenta esse nó aqui na cintura também, tá? E a cor dela vai do marrom claro para o marrom escuro. Geralmente elas fazem ninho perto de fonte de alimento e de água, como vaso de planta, pia, encanamento, e dão preferência para alimento adocicado, tá? Então essa é uma formiga que também é bastante comum, tá? Mesmo aqui, mesmo a gente não estando numa região tão temperada, né? Mesmo a gente estando numa região mais para tropical, né? Ela também é bastante comum, ela aparece bastante. E ela se espalhou pelo mundo, então tem formiga argentina em todos os continentes também. Então, com relação ao sentido, o sentido mais desenvolvido da formiga é o faro. Elas têm glândulas abdominais que excretam diversos tipos de feromônios. Então, o feromônio é uma substância química que causa uma reação específica da parte de outros indivíduos. Então, o feromônio é usado para alarme, para atração sexual, para marcação de caminho e para reconhecimento de outros indivíduos, tá? Então, não são só formigas, né, que produzem feromônios, mas as formigas usam muito isso para várias funções aí dentro do formigueiro. As formigas também têm um senso muito bem desenvolvido de paladar, então elas conseguem distinguir sabores amargos, sabores doces, azedos, salgados. Elas têm um tato também muito desenvolvido, elas têm receptores táteis nos pés e nos pelos das pernas. Elas têm antenas que são usadas para determinar cheiro e sabor e também para tocar objetos. Algumas espécies de formigas têm olhos que são compostos e têm a visão bem desenvolvida. Outras têm olhos mais simples, só conseguem distinguir claro e escuro, e algumas espécies são cegas, tá? Então isso também é algo que tem algum aspecto evolutivo, tá? Então acredita-se que algumas espécies não tinham muita funcionalidade para os olhos, tá? Porque como elas têm os outros sentidos bastante aguçados, o olho de repente era algo desnecessário para ela, né? Então com o tempo algumas formigas deixaram de enxergar ou começaram a enxergar só claro e escuro, enfim. Enquanto que outras que talvez precisem mais da visão, né? Dependendo do ambiente em que elas vivem e tudo mais, da alimentação, aí essas têm olhos mais bem desenvolvidos, tá? Então essa é uma explicação para isso. Dependendo do ambiente, os olhos podem ser mais ou menos necessários aí para as formigas. Em alguns casos elas se viram muito bem com os outros sentidos, né? Com relação aos lares, né, onde elas moram, né, elas instalam seus ninhos tipicamente no chão, onde a terra é escavada para fazer o ninho e aí ela é empilhada do lado de fora formando esse montinho. Então a gente normalmente detecta um formigueiro vendo esse montinho aqui, né? Bem comum da gente achar esse montinho tanto dentro de casa quanto em jardins, etc, né? Quando você vê isso aqui, você já sabe que provavelmente é um formigueiro que está ali, né? E o ninho é composto então de diversos túneis longos que conduzem para câmaras. E essas câmaras servem como área de armazenagem de comida, como berçário para os filhotes. Elas são bem organizadas, né? Elas têm muitas vezes vários cômodos lá dentro, onde cada um tem a sua função, tá? Algumas formigas vivem em madeira de árvore, em tronco apodrecido. E as formigas que são as trabalhadoras de uma espécie arbórea, elas fazem os ninhos tecendo folhas que elas vão unir por meio de fio de seda que são excretados pelas larvas.
delas próprias. Algumas formigas têm territórios bem definidos, constroem ninhos que são permanentes e elas ficam ali para sempre, né? Enquanto o formigueiro existir. E outras que são nômades, elas vão construindo um ninho novo para cada deslocamento que elas vão fazendo. Algumas formigas compartilham seus ninhos com formigas de espécies diferentes, pode acontecer, e às vezes com outras espécies, insetos, aranhas, etc. Tá? Em geral, esses insetos às vezes ficam na câmara de lixo, né? Então eles acabam se aproveitando do que as formigas descartam, por isso que eles ficam por lá. Algumas formigas fazem seus ninhos em moradias humanas, especialmente aí em painel de revestimento de madeira, né, e em fundações. Algumas espécies de formigas comem insetos vivos, né? Então isso também é algo que a gente às vezes observa, né? Você mata uma barata lá e se você não tira ela rapidamente do lugar e joga ela no lixo, daí a pouco você vê um monte de formiga lá destruindo a barata e levando para o formigueiro. É algo que a gente consegue observar em cenários urbanos de maneira relativamente comum. Rapidamente elas vão achar lá que tem um bicho e vão levar, né? Então algumas comem insetos vivos, outras só matéria em decomposição. E algumas cultivam e comem fungos, como é o caso das cortadeiras. Algumas recolhem sementes e grãos e se alimentam disso. Então assim, a alimentação bem variada, né? A alimentação, dependendo da espécie, é bem variada. E tem algumas que cuidam de rebanhos de afídeos, tá? E insetos escamosos, dos quais elas obtêm esse líquido açucarado que eles excretam, tá? Então os afídeos são um tipo de um pulgão, que são insetos, né, pequeninhos que se alimentam da seiva de plantas. Então isso é curioso porque assim as formigas, às vezes a gente tem a ideia que só humanos criam rebanhos, né? Rebanhos de animais com finalidade de alimentação ou de leite, né, no caso, né? Então, por exemplo, humanos têm rebanhos de vacas para extrair leite, acaba servindo para alimentação, né? Já tem muitos produtos derivados de leite. E às vezes a gente tem essa ideia de que mas é só humanos que fazem isso. E na verdade as formigas também fazem, né? Elas têm esses afídeos que elas cuidam como rebanhos, elas alimentam eles. Por quê? Porque elas têm interesse nesse líquido que eles excretam, nesse líquido açucarado. Tá? Então elas alimentam eles em troca de ficarem com esse líquido que eles excretam para a alimentação delas. Tá? As formigas têm componentes bucais especiais para apanhar e comer alimentos. Então elas têm a mandíbula. Aqui a gente vê, né? Essa espécie, por exemplo, tem uma mandíbula bem fácil de visualizar aqui, que elas se movem lateralmente, né? Ela faz esse movimento de pinça, né? E serve para segurar a comida, serve para carregar filhote e serve para combater inimigo. Então a mandíbula é multifuncional, né? Ela carrega o filhote, carrega a comida. E se encontrar uma espécie ameaçando, elas vão usar a mandíbula para morder. Elas têm a maxila, que é usada para mastigar. E aí ela tem dois estômagos, né? Ela tem um estômago para ela própria, que é o estômago em si, para onde vai a comida que ela vai digerir e vai servir de alimento para ela. E elas também têm o bucho, que é um estômago coletivo, é um estômago compartilhado, que é a comida que vai para o bucho é a comida que ela vai dividir com outras formigas. Por quê? Porque as larvas, as outras formigas que trabalham internamente, elas não saem para forragear. Então, de onde que elas vão tirar comida? No caso das formigas, por exemplo, que pega alimento de fora. Elas precisam que as trabalhadoras, as que saem para forragear, passem essa comida para elas. Então elas usam o bucho para levar essa comida para essas formigas que estão lá dentro, tá? E aí a formiga que está faminta, o que ela faz? Ela acaricia outra formiga, né? Dá um toquinho de antena para pedir comida. É uma forma de comunicação dela. Então elas dão um toquinho e com isso elas encostam ali a boca e uma passa a comida para a outra,
Com relação à vida social, as formigas, os cupins, as abelhas, algumas vespas, elas têm vidas bastante familiares, tá? Por que eu tô falando isso? Porque tem alguns insetos que não são assim, que eles são mais solitários, passam a vida toda ou quase a vida toda sozinhos. Não é o caso das formigas, elas vivem o tempo todo em comunidade. E eles dependem fortemente um dos outros, né? Se você pegar uma formiga e separá-la do formigueiro, ela vai morrer, né? Ela não consegue viver sem o formigueiro. Elas se alimentam e protegem umas às outras e elas criam e cuidam dos filhotes. Então isso é bastante diferente dos insetos solitários aí. Uma comunidade de formigas ela é conhecida como formigueiro. A vida do formigueiro é altamente organizada, então cada membro tem uma função. Tá? Cada uma lá dentro ela tem a sua função. Pode ser colocar ovos, pode ser reunir alimentos, pode ser a defesa. Tá? Então, isso às vezes varia conforme a idade da formiga, né? Ela pode ter um papel quando ela é mais nova, outro papel quando ela... por exemplo, né? Algumas formigas, quando elas são novinhas, elas ficam no berçário, elas ficam cuidando das larvas, das novas formigas. Né? Então, elas atuam como babá no início da vida. Depois, elas saem para forragear, quando elas são adultas. Saem para forragear, buscar comida para as outras. Quando elas já estão mais velhinhas, elas ficam dentro do formigueiro cuidando do gerenciamento de resíduos e tudo mais. Tá? Então, isso é algo que também pode acontecer. Em alguns casos, não. Né? Tem algumas espécies que têm formigas, por exemplo, tem uma casta de soldados cuja função é defender o formigueiro. Então, essas têm uma tarefa específica para a vida aí, que é a defesa do formigueiro. Tá? E, como eu falei, né, você não tem... Às vezes a gente tem a ideia de que a rainha do formigueiro é que comanda, né? Porque essa é a analogia que não é, na verdade, uma boa analogia. Se você pensar num rei, numa rainha humanos, né? Eles têm essa função, pelo menos... Né? Hoje em dia não, né? Hoje em dia não por causa das monarquias parlamentaristas aí, em que o rei e a rainha não tem mais, né? Não apita mais tanto assim, né? Mas o rei e rainha clássico é aquele, né, que manda em tudo, que controla tudo, que delega tarefas para todo mundo. E não é o caso do formigueiro, né, em que as formigas elas agem instintivamente na maioria dos casos, né, sem ter contato muitas vezes com as rainhas. Então estão aí as castas sociais, né? As formigas elas são divididas em castas sociais e essa divisão de tarefas muitas vezes está relacionada à casta. Então tem duas castas que são principais aí, que é a das reprodutoras e as estéreis ou operárias. Reprodutoras então são as rainhas e são os machos. E nas estéreis e operárias são a grande maioria que são as que vão trabalhar aí pelo formigueiro, né? Não que a rainha não trabalhe, ela tem bastante trabalho também, tá? Como a gente vai ver aí. Então as rainhas elas são as maiores formigas da colônia. E elas são aladas até serem fecundadas. Se você vê uma formiga com asa, ela é uma rainha ou é um macho, né? Porque as formigas operárias não têm asa. Então as maiores formigas da colônia são as rainhas e elas têm asa até elas serem fecundadas. E elas vivem muitos anos controlando a colônia. Controlando, como eu falei, é no sentido de os filhotes saem dela, né? Então é nesse sentido que o formigueiro depende da rainha. Todas as formigas de um formigueiro que tem uma única rainha são filhas dessa rainha. Todas as formigas ali são irmãs. Então tem as rainhas de saúva que podem viver até 20 anos. E tem as colônias domésticas, por exemplo, que aí as rainhas vivem menos, vivem de 2 a 4 anos. Tem algumas espécies que têm múltiplas rainhas, né? Então, aí quando uma rainha morre, o formigueiro não morre, porque tem outras rainhas que vão continuando. As rainhas que põem os ovos, então. Os ovos que vão gerar os descendentes. As rainhas elas são fecundadas durante o voo nupcial. Então, no voo nupcial é que ocorre o encontro, né, e a cópula com os machos. Os machos e as rainhas voam e copulam durante esse voo. Dependendo da espécie, a rainha pode copular com até 8 machos diferentes. Então, assim, como eu falei, né, todas as formigas do formigueiro são
irmãs, mas são irmãs só por parte da mãe, no caso, da rainha. Porque o macho, o pai, pode ser vários machos diferentes, tá? E a rainha, ela guarda ali o material genético do macho e usa ele para fecundar os ovos por toda a vida. O macho morre depois disso, né? Mas a rainha guarda o material e ela vai fecundar esses ovos durante toda a vida dela que ela vai botar. Os ovos férteis que não são fecundados produzem machos, tá? E os que são fecundados são os que produzem fêmeas. É assim que funciona. Então, macho ou fêmea depende do ovo ser fecundado ou não. Se tem só o material genético da rainha, vai nascer um macho. Se tem da rainha e de um macho, vai nascer uma fêmea. E o que define se é uma rainha ou se é uma operária? Isso vai ser a alimentação. Um dos fatores, também tem fatores de feromônio também, né, de fatores químicos aí que influenciam, mas um deles é a alimentação. Em geral, as colônias têm só uma rainha. A maioria das colônias, então, elas são monogínicas. E quando essa rainha morre, o formigueiro inteiro morre. Porque, como eu falei, né, as formigas, as trabalhadoras, elas têm uma vida mais curta. Então, uma vez que a rainha morre, elas começam a morrer também e com isso o formigueiro vai acabar, porque não tem novas formigas nascendo, tá? Mas em algumas formigas, né, as domésticas principalmente, você pode ter mais de uma rainha. E aí são as colônias poligínicas. E em geral as rainhas de espécies poligínicas, elas vivem menos do que aquelas das espécies monogínicas. Ela não precisa viver tanto porque, né, o formigueiro não depende dela. O formigueiro vai continuar com outras formigas. Mas em compensação, a capacidade da colônia de produzir novas rainhas é maior, né? E ocorre às vezes várias vezes por ano. Aqui tem uma foto. Essas fotos de voo nupcial às vezes são difíceis de obter, porque acontecem em momentos muito específicos. E não se tem, né? Mesmo os biólogos não têm muita ideia ainda do que dispara o voo nupcial. Porque vocês vão ver depois no vídeo que as formigas, às vezes, elas estão lá todas preparadas para voar. O instinto da rainha é voar, do macho também, e as outras formigas estão ali segurando elas até o momento ideal, tá? E aí, nesse momento, elas saem e fazem a revoada. O que dispara isso, não se sabe exatamente. Tem algum mecanismo que dispara a revoada que não é totalmente conhecido. E aqui, então, tem uma espécie, né, que chama meat ant em inglês, e é uma espécie que é endêmica na Austrália. E essa foto foi tirada quando elas estavam se preparando para uma revoada. Os machos, eles são alados e têm vida muito curta, e eles mantêm a asa até a morte, tá? Ele morre geralmente dentro de 2 semanas. Então, depois, a função do macho é simplesmente essa: copular com a rainha, e depois disso ele morre. Tá? Depois do acasalamento, ele morre. Então, ele tem só essa função reprodutiva. Ele não vai forragear, ele não vai fazer mais nada pelo formigueiro. As formigas lá que trabalham no dia a dia são todas fêmeas. Tá? O macho, ele tem essa função unicamente reprodutiva. As rainhas, elas vão usar a asa depois, eu vou explicar por quê, tá? As operárias são as formigas que são vistas no dia a dia. Então, quando você vê um formigueiro, você vê lá a formiguinha trabalhando, aquelas são as operárias. A rainha você não costuma ver no dia a dia, você só vê se calhar de você ver um voo aí, né? Mas se não for no voo, ela não sai do formigueiro. Então, você não vai ver ela. E os machos também, né? Eles só vão sair para o voo nupcial, depois eles vão morrer, então você também não vê eles. Então o que você vê no dia a dia são as operárias. Todas fêmeas, e elas vivem pouco, como eu falei, de 2 a 3 meses. Então a vida de uma formiga é bastante curta. E durante a vida toda elas trabalham pela colônia, realizam um trabalho pesado para sustentar o formigueiro. E elas não são férteis. Tem a exceção, tem algumas operárias que botam ovo, mas esses ovos que elas botam não são ovos que vão se transformar em outras operárias. São ovos que são ou de alimentação ou são ovos não fecundados que vão produzir macho, dependendo da espécie, tá?
Então, como eu falei, a formiga no dia a dia, ela tem esse instinto, ela tem essa função e ela não existe uma coordenação, né? Como eu falei, né? Aquela cena que a gente viu lá na primeira semana do filme de uma formiga coordenando as outras na trilha, isso não existe. Na verdade, uma recruta a outra através do feromônio de recrutamento. E elas no formigueiro, então elas, né, uma formiga em si não tem nenhuma característica especial, né? Como também tem naquele filme, não, eu não mostrei, mas se vocês assistirem lá o filme lá das formiguinhas, mais pra frente tem uma parte que tem uma formiga que está no analista e ela fala, né? Eu me sinto insignificante. E o analista responde para ela, você está evoluindo bastante no seu tratamento aqui, porque você é insignificante, né? Então, uma formiga para um formigueiro é realmente insignificante. Ela sozinha ali não faz tanta diferença, mas todas elas trabalhando juntas é o que fazem o formigueiro funcionar. Então, o que elas fazem, essas operárias? Elas escavam e limpam o ninho, elas procuram e transportam água e alimento para o ninho, isso é o que a gente chama de forrageamento, e elas cuidam da alimentação. As larvas e a rainha precisa das operárias também, tá? Então, se as operárias todas de repente morrerem, a rainha vai morrer de fome, porque ela depende das operárias para alimentá-la, para levar o alimento para ela, já que ela não sai, né? Ela não sai para forragear. E algumas operárias lá dentro também dependem do forrageamento, né? Porque elas não saem para forragear, elas também precisam que outras formigas peguem o alimento para ela. Algumas operárias cuidam da prole, cuidam das crianças. Algumas fazem a defesa da colônia, dentre outras funções. Dentre as operárias, existem as soldados, tá? E aí existe alguma controvérsia entre os biólogos, os autores aí. Alguns consideram que soldados são uma casta diferente, além da casta, né, das operárias, e outras não, consideram que elas fazem parte das operárias também. Dependendo da espécie, você tem operárias que são maiores, tá? Por exemplo, essa espécie aqui é uma que tem, né? Você vê aqui que a cabeça dessas operárias é maior do que das operárias que trabalham com forrageamento. E ela tem uma mandíbula bem grande. Por quê? Essas são as responsáveis pela defesa. Então ela já tem uma característica física que diferencia ela das demais. A mandíbula dela é mais forte justamente para poder atacar os predadores, né? Os inimigos. Então elas defendem a colônia do ataque de inimigos e também são todas fêmeas. Todas as soldados são fêmeas. Dentro da casta de operárias pode ocorrer o polimorfismo, que é quando você tem a diferenciação do tamanho e forma no corpo das operárias, tá? Então, quando você tem lá operárias que são maiores e menores, dependendo da função que elas desempenham e tudo mais, elas são polimórficas. Enquanto que outras espécies são monomórficas, então todas as operárias adultas têm o mesmo tamanho. Aqui as castas sociais, temos a rainha, o macho, os operários e soldados. Então a rainha é a maior. A rainha costuma ser bem grande. Machos são um pouco menores que as rainhas, né? Operárias são menores, são as pequenas. E os soldados, tipicamente, um pouco maior do que as operárias, né? E alados, a rainha e o macho, tá? Sendo que o macho, a vida toda vai ter a asa, até porque a vida é curta. E a rainha perde a asa depois que ela cava o ninho. Cada operário, então, tem um papel específico. As operárias, em algumas espécies também, né? Algumas operárias mais jovens realizam melhor as tarefas dentro do ninho, como cuidar das larvas. Enquanto que as mais velhas vão sair para forragear em busca de alimento, ou vão trabalhar na escavação de galerias. E as que são muito velhas vão se dedicar a manejar desperdício dentro da colônia, que aí elas já não têm talvez mais força para forragear ou para escavar, e aí elas vão ser colocadas em tarefas um pouco mais leves, até o fim da vida delas. Formiga é um bicho que tem metamorfose completa, tá? Então, isso é difícil de observar, a gente não observa porque, né, a menos que você tenha um terrário ou alguma coisa assim, as formigas estão
ocultas, né? Como acho que eu comentei com vocês lá atrás, no meu tempo de ensino fundamental, fiz lá uma experiência com borboletas, né? Onde a gente tinha que pegar as borboletas, desde ovinho, esperá-las nascerem, as larvas, as lagartas, né? Alimentar as lagartas, esperar elas virarem casulo e depois do casulo nasceram as borboletas que a gente soltou. As formigas, elas também têm essa metamorfose completa. Elas passam pela fase de ovo, depois vira uma larvinha, a larvinha se transforma numa pupa e a pupa se transforma num adulto, né? A gente não costuma ver as larvas, né? A menos que a gente pegue uma mudança, né? Pega lá uma formiga fazendo a migração, especialmente nessas espécies poligínicas, né? Que uma rainha sai e leva os filhotes. Ou também em casos de migração, né? No caso das formigas que são nômades, que migram, se você pega nesse momento da migração, você consegue ver às vezes elas carregando ali os ovos, as larvas, né? Então os ovos são microscópicos, né? São muito difíceis de serem visualizados a olho nu. As larvas não possuem pernas, são esbranquiçadinhas, passa por vários estágios. Então essas a gente às vezes vê, né? A gente vê a formiga carregando a larva. Quando você vê lá, às vezes você vê o formigueiro fazendo a mudança, você vê que num sentido você vê as formigas indo de mãos, de mandíbulas vazias, e no outro sentido você vê elas voltando com a larvinha, carregando a larvinha. Tem lá um pontinho branquinho que elas estão carregando. Isso é uma mudança, elas estão levando as larvas para outro lugar, né? E então as larvas são esbranquiçadas, passam por vários estágios, são bastante pequenas no primeiro estágio, aí vão trocando de pele e entrando em fase de crescimento. Depois do último estágio, ela para de se alimentar e entra no estágio de pupa. Algumas espécies têm a pupa coberta por um casulo de seda, enquanto outras a pupa tem a semelhança de um adulto, só que na cor branca. E nesse estágio a formiga não come e não anda. Então é igual a borboleta também, né? Que a lagarta ela come pra caramba, né? É um absurdo o que aqueles bichinhos comem. Você vê o tamanho dela e vê que ela come o tamanho dela em folhas, né? E só que chega uma hora que ela para. Então, quer dizer, ela está acumulando muita energia para essas 2 semanas, no caso de borboleta, 2 semanas, que elas vão passar ali como casulo se transformando, né? E no caso das formigas também tem esse estágio, né? Então ela para de se alimentar, para de andar, vira uma pupa e depois ela se torna uma formiga adulta, que são as que a gente vê para todo lado. Rainha e macho também nasce desse jeito, tá? Para nascer são todos iguais. E uma vez que a formiga atinge a fase adulta, ela não cresce mais. A fundação de uma nova colônia ocorre quando a colônia está madura, quando ela está com uma elevada densidade populacional. E isso pode ocorrer então de 2 formas: através do voo nupcial ou através da fragmentação da colônia, de uma colônia que já existe, que é a sociotomia. Quando é voo nupcial, as formigas, até milhões de indivíduos saem para o voo nupcial. É muita coisa, tá? Então, assim, é muita coisa mesmo, né? Milhões de formigas, rainhas saindo para esse voo nupcial. Rainhas e machos. Mas o que acontece? Por que são tantas? Porque a maioria vai morrer. A maioria das formigas rainhas não vão conseguir não vão conseguir fundar um formigueiro, tá? Elas vão ser devoradas por outros animais. Dependendo de onde ela cair, ela vira alimento de outro animal. Ela pode morrer em função de uma condição climática adversa. Ela pode não achar um local adequado para escavar um ninho. Então a grande maioria vai morrer. Algumas vão conseguir fundar um ninho, tá? Revoadas que a gente vê aqui, pelo menos aqui na nossa região, é a de siriri, né? Provavelmente vocês já viram. Tem uma certa época do ano aí que esses bichinhos aparecem de monte em torno de lâmpada. A lâmpada meio que atrapalha, né, o voo, né? Não sei como exatamente eles seguiam no voo nupcial, talvez seguiam pela luz do sol, sei lá, né? Eles fazem a revoada normalmente no final da tarde, né? E aí eles entram em casa e ficam lá batendo na lâmpada e na maioria das vezes morre. O siriri não é uma formiga, né? É um cupim. É um tipo de cupim. E quando eles fazem essa revoada, são, né,
as rainhas aí tentando fundar um novo formigueiro. Então a maioria vai ficar batendo na lâmpada lá e vão morrer, vão perder as asas, vão morrer. Mas eventualmente alguns vão achar um lugar bom para fazer um ninho, né? Então as rainhas seguem esse mesmo protocolo aí, né? Elas vão fazer a revoada e vão tentar depois dar a sorte aí de cair num lugar onde ela vai conseguir escavar e fazer o seu formigueiro. Então, se ela achar um local adequado, ela vai escavar uma câmara e vai se fechar nessa câmara. E ela vai ficar lá para sempre. Tá? A rainha, depois do voo nupcial, ela cavoca essa câmara. É a última vez que ela vai ficar para fora. Depois disso, ela entra, se fecha e não sai nunca mais. E uma vez que ela está lá dentro, ela vai começar a pôr os ovos. E desses ovos é que vão eclodir as primeiras larvas. Ela vai alimentar essas larvas depositando ovos especiais, que são os ovos tróficos, os ovos que são maiores ali, que servem para alimentação. Por isso que a rainha precisa acumular muita energia antes de ir para o voo, né? Que é algo que a gente viu lá no filme também, né? As rainhas se alimentando, sendo treinadas para fazerem um voo, porque elas precisam de muita energia depois para fundar o formigueiro, porque todo mundo vai depender delas, né? As primeiras larvas vão ser alimentadas por ela. E ela só vai ter comida de fora quando essas larvas crescerem e saírem para forragear. Então as primeiras operárias são as que vão abrir a câmara e vão iniciar o processo de procura de alimento. Então, né? Então você imagina, ela vai botar os ovos, vai ter que esperar esses ovos virarem larva, alimentar essas larvas, vão virar pupa, e aí sim vão se tornar formigas adultas. Quando isso acontecer, é que elas vão abrir a câmara e vão começar a procurar alimento para elas e para a rainha, né? Então, enquanto a rainha está nessa fase de fundação da colônia, o que ela faz? Ela metaboliza o músculo da asa. Ela tem asa, ela precisa de músculo na asa. Ela voa usando esses músculos, né? E as asas. Uma vez que ela caiu, escavou o formigueiro dela, né? Escavou a câmara para iniciar um formigueiro, ela nunca mais vai voar, né? Ela nunca mais vai sair dali de dentro. Então, nesse ponto, ela pega esses músculos que serviram para a asa, para voar, e metaboliza isso para transformar em energia para ela própria viver e para poder alimentar a colônia aí nessa fundação. Então, enquanto ela está na colônia de origem, né, ela vai ficar tempo suficiente ali para se alimentando bem, né, para poder sobreviver esse processo de fundação. Algumas espécies fazem a fragmentação, né? Então, nas espécies poligínicas, as rainhas e operárias com cria partem para novos locais e fundam ali uma nova colônia. Isso pode ocorrer naturalmente ou pode ser induzido, né? Por exemplo, tem um aumento excessivo na temperatura ou na umidade do ambiente, isso força elas a migrarem. Ou repelente, né? Ou ela encontra algum repelente, algum inseticida, e isso também pode forçar elas a fazerem essa migração. Então, geralmente a colônia se estabelece no solo, formando um único ninho compacto. A gente vai chamar esses ninhos de monodômicos, se eles forem, né, de um único cômodo. E algumas espécies constroem seus ninhos em vários locais e eles são distribuídos de forma interligada entre si. São os ninhos polidômicos, são vários cômodos, tá? E eles podem estar separados por distâncias que variam outros centímetros a dezenas de metros. Então tem formigueiro muito, muito grande, tá? Tem formigueiro pequeno, mas tem formigueiros que são enormes, com muitas e muitas câmaras e com câmaras com interligação, né, com túneis bastante longos para chegar entre uma e outra. Até 2002, a maior colônia conhecida era de Ishikari, no Japão, que tinha uma estimativa de 306 milhões de operárias, com 1 milhão de rainhas vivendo em 45 mil ninhos interconectados em uma área de 2,7 km². Mas em 2002 foi encontrado no sudeste da Europa uma supercolônia de ninhos que se prolonga por quase 5.760 quilômetros. E são bilhões de formigas argentinas, né? Como eu falei para você, a formiga argentina está no mundo inteiro, né, hoje.
E elas vivem então em milhões de ninhos. E em 2004 foi encontrada uma outra colônia ainda maior, né, uma colônia de aproximadamente 100 quilômetros de largura, em Melbourne, na Austrália. Em 2009, um estudo demonstrou que as maiores supercolônias de formiga argentina no Japão, na Califórnia e na Europa são parte de uma supercolônia global. Tá? Então, mesmo em continente diferente, eles consideraram que elas faziam parte de uma mesma supercolônia. Por que eles afirmam isso? Por causa do perfil químico delas ser similar e porque as formigas, mesmo de locais distantes, né, você pega uma formiga lá da Europa, uma da Califórnia, uma do Japão, põe juntas e elas não se agridem. Né? Elas esfregam a antena, não tentam se evitar e agem sem agressividade. E isso não é o que acontece quando você pega formigas de colônias diferentes. Quando você pega formiga de colônia diferente, em geral elas são agressivas, né? Mesmo de supercolônias diferentes. Quando elas são parte da mesma supercolônia, elas são, né, elas se reconhecem e não se agridem. Então, aqui está o link, caso vocês queiram ler a reportagem. Eu achei bastante interessante esse caso aí, né? São formigas vivendo aí mesmo em continentes diferentes e que, na verdade, fazem parte da mesma colônia e não apresentam nenhum tipo de... o comportamento entre elas é amistoso, né? As colônias de saúva, né, voltando a falar de saúva, elas impressionam pela complexidade e tamanho. São formigas que cultivam seu próprio alimento, né, que é o caso do fungo, e é uma simbiose. A saúva ela não vive sem o fungo e o fungo não vive sem a saúva. Um precisa do outro para viver. Por conta do cultivo do fungo, elas precisam cortar várias folhas no interior e levar para o interior da colônia. E isso causa sérios danos à agricultura. Tá? Canaviais, reflorestamento de pinos. Né? Então, assim, as saúvas, apesar de elas serem mais comuns na região sul, aqui na região sudeste, no interior da região sudeste, é muito comum também encontrar saúvas. Né? Então, na região de campo aqui, né, na nossa região aqui, é bastante comum também de se encontrar saúvas. Elas possuem uma única rainha. E antigamente se acreditava, né, que cada grupo de formiga cultivava só um tipo de fungo. Tá? Inclusive tem um fungo lá que leva o mesmo nome da espécie da formiga que cultiva ele e tudo mais. Mas já se sabe hoje que tem algumas espécies, né, de formigas aí de saúvas que elas cultivam mais de um tipo de fungo. Às vezes você tem formigueiros diferentes que cultivam aí fungos diferentes. E o que se descobriu mais recente aí, tem um artigo que inclusive eu coloquei lá no Classroom, vocês podem ler, um artigo da revista da FAPESP, e lá tem as referências dos artigos científicos também. Então um grupo de biólogos, incluindo biólogos aqui de Rio Claro, aqui do campus da Unesp aqui de Rio Claro, eles pesquisaram e descobriram que tem espécies de saúvas que fazem tem até um certo comércio aí de fungos. Elas trocam fungos entre os diferentes grupos e elas selecionam daí os fungos que são mais nutritivos, por exemplo. Tá? Então elas investem bastante nisso também. Né? Não caiu aquela história de que a formiga só vive com esse tipo específico de fungo, já não existe mais. Na verdade, ela precisa do fungo, mas você tem vários tipos de fungo que ela pode explorar. E às vezes você tem diferentes grupos aí cultivando fungos diferentes. Então, o ninho de saúvas, quando maduro, ele abarca um volume de cerca de 20 metros de diâmetro e cerca de 5 metros de profundidade. Aqui a gente vai ver depois no vídeo, mas é um ninho de saúva que eles jogaram concreto dentro e esperaram secar e depois eles fizeram a escavação. E assim eles conseguem ver exatamente como era, né, a estrutura desse ninho dentro da terra. Tá? E é bem complexo. Inclusive tem túneis de entrada de ar, de saída de ar. Elas fazem um fluxo de ar passar por dentro do formigueiro. Tá? Isso é feito já de forma a fazer o ar circular lá dentro. E na superfície do solo,
Dentro, então, tem as panelas, as galerias, né, os canais que interligam as câmeras. E na superfície do solo, você tem os olheiros, a terra solta, né, e os orifícios que se comunicam com o mundo exterior. Como eu falei, dentro dos ninhos também pode ter outros insetos, como ácaros, aranhas, besouros, cobras, cupins, lagartixa, mosca, entre outros. Tá? Muitos deles ficam na câmara de lixo. Então, na verdade, eles são bons para as formigas, né? Porque eles cuidam da limpeza, eles vão comer lá o que as formigas não querem mais. E eles próprios também se beneficiam, né? Porque eles têm alimento ali, né? Alimento que não serve para as formigas que elas jogam fora, eles vão se alimentar delas. Então, alguns se alimentam dos alimentos deixados pelas formigas e pelos excrementos das formigas. E outros usam odores para que sejam confundidos com as crias de formigas. Esses são meio chupim, né? Esses são aqueles que eles vão lá para tentar se disfarçar de formiga e ser alimentado pelas formigas. Tá? Então, eles se passam por larvas de formigas e assim eles têm comida grátis ali trazida pelas operárias das formigas. O tamanho de uma colônia ele pode variar de uma dezena a algumas milhares de formigas, tá? Também é algo que a gente vai ver em vídeo depois, que você tem uma espécie de formiga que vive numa frutinha. Uma frutinha lá que cai do pé, a formiga vai lá, faz um formigueiro completo ali dentro daquela frutinha. Enquanto que outras constroem um ninho enorme. Né? A maioria das formigas constrói então um tipo de ninho específico da espécie. Pode ter uma grande variedade de ninhos. Uma mesma espécie pode construir mais de um tipo de ninho, dependendo das condições climáticas da região em que ela está, das facilidades que o ecossistema oferece e da estação do ano. Tá? Então isso pode, mesmo conjunto de formigas aí, pode mudar conforme a condição e etc. Os ninhos também podem ser classificados segundo o ambiente em que eles são construídos. Como eu falei para vocês, a maioria dos ninhos são no chão, mas não são todos. Você tem também ninhos arbóreos, que são construídos em árvores. Você tem os ninhos superficiais, que são construídos acima do solo. E você tem os ninhos subterrâneos, que são construídos dentro do solo e são os mais comuns. As formigas apresentam uma grande diversidade de comportamentos e formas. O tamanho delas varia entre 1 milímetro e 4 centímetros. Elas podem carregar mais do que 25 vezes o seu peso. Algumas espécies podem carregar até 50 vezes o seu peso. Tá? Então, imagina se a gente consegue isso. Né? A gente não consegue nem carregar o nosso próprio peso. E elas carregam 50 vezes, em alguns casos, o próprio peso. É muita coisa. Existe uma grande diferença entre os aspectos biológicos e comportamentais nas diferentes espécies, tá? Tanto nas formigas rurais e nas domésticas. Então, assim, como eu falei, menos de 50 espécies estão adaptadas para o ambiente urbano. A grande maioria das formigas vivem no campo, tá? Vivem em região rural. As que se adaptaram para o ambiente doméstico, muitas delas são pragas. Então, as formigas urbanas são caracterizadas pela associação com o homem. Elas têm tendência a mudar frequentemente o ninho de local. Tem populações que são unicoloniais, então não existe... O que isso quer dizer? Essas populações que são unicoloniais, elas não se agridem. Indivíduos da mesma espécie, que pertencem a ninhos diferentes, eles não se agridem. Tá? Então isso é comum em formiga doméstica. Mesmo que elas não são, elas se encontram. Elas são da mesma espécie, mas não são no mesmo ninho. Elas não vão se agredir. Porém, você tem a alta agressividade que às vezes é interespecífica. Tá? Então, se você tem dois tipos de formigas diferentes, elas vão possivelmente se agredir. Espécie diferente. No caso das formigas urbanas, a maioria delas são poligínicas, então não existe qualquer agressão entre as rainhas e não existe tentativa de dominância. Então as rainhas, não tem uma rainha que quer ser mais importante do que as outras, elas acabam todas tendo a mesma importância e elas não tentam dominar umas às outras. Com relação à reprodução,
Então, a reprodução é responsável pela dispersão das espécies. Muitas das formigas domésticas, principalmente, aboliram o voo nupcial. E aí a colônia se reproduz pela sociotomia. As operárias de formigas urbanas, em geral, são pequenas. As rainhas não têm muita longevidade. E as operárias são estéreis, né? Nunca desenvolvem os ovários. Como que as formigas se comunicam? A comunicação normalmente é feita através de substâncias químicas voláteis, odores, ou substâncias químicas solúveis, que são os sabores. Então, quando o indivíduo produz essa substância, ele se comunica com outros indivíduos da sua espécie, com essas substâncias, então a gente chama essas substâncias de feromônios. As formigas, elas têm glândulas exócrinas que são especializadas na produção, na secreção desses feromônios de uma forma controlada. E aí tem vários tipos de feromônios. Tem os feromônios de alarme. Esse tipo de feromônio é altamente volátil. Ele se dispersa no ar, uma distância que é relativamente grande, aí, até 60 centímetros. E isso alerta as companheiras de que existe algum perigo. E aí toda a colônia você consegue alertar em questão de segundos. Também existem os feromônios de recrutamento, que são depositados no solo na forma de trilha para informar outras companheiras que tem algum alimento ali. E tem os feromônios territoriais, que são as secreções que são usadas para marcar território que é de uso exclusivo da colônia. Então, se outra formiga passa por ali, ela já vai saber que ela está invadindo o território de uma outra colônia. Então, ela pode até querer fazer isso de propósito, né, em busca de alimento. Mas elas tentam, né, elas fazem esse tipo de marcação também para tentar deixar claro que ali é onde elas mandam, né? As formigas usam também de substâncias voláteis para o reconhecimento individual, tá? Como forma de reconhecimento, para que umas reconheçam as outras. E elas também se comunicam por outras formas, como a forma visual, sonora, tátil e de feromônios iniciadores. Vamos falar de cada uma delas, tá? Então, visual. Algumas vezes a formiga se comunica visualmente, né? Então, esse gênero aqui de formiga, por exemplo, realiza batalhas na forma de ritual com operários e ninhos vizinhos. Cada formiga realiza uma dança na frente do inimigo, onde ela eleva o abdômen, dando a impressão, né, dando a aparência de um indivíduo maior. Com isso, ela intimida o inimigo e recruta mais companheiras do seu ninho. Tá? Então, muitas vezes, essa briga por intimidação. Tá? Vocês já viram briga de gato, por exemplo? Pode ver que gato, às vezes, demora para brigar. Eles começam, né? Você ouve aquela barulheira e eles estão... né? Na verdade, eles estão se intimidando. Um está lá fazendo um barulho, arrepiando o pelo. Né? Eu já vi muitas vezes isso acontecer. Eles ficam lá se encarando, fazendo barulho, até que um fala, não vou desistir dessa briga aqui, e o outro sai vencedor, sem eles precisarem brigar de fato. Né? Então, muitas vezes, acontece essa intimidação também entre formigas. Né? Elas não vão lá se atacar de fato, elas vão fazer essa dança, vão tentar se impor. E aí a colônia que vai recrutando mais operárias e aquela colônia que tem mais operárias ganha, porque a outra percebe que está em menor número e acaba desistindo. Então elas são inteligentes nesse sentido também. Elas não vão se matar numa guerra que elas vão perder. Elas simplesmente vão ver que, bom, estamos em menor número, vamos nos retirar aqui, né? Mas isso vale, claro, para as espécies que enxergam, né? Porque, como eu falei lá atrás, tem algumas espécies que são completamente cegas. A comunicação também pode ser sonora. Então, as formigas também usam o som para se comunicar. Como assim? Elas falam, né? Não, elas não falam. Mas elas produzem, elas podem friccionar uma região do abdômen que faz com que elas produzam um som. Tá? É uma saliência cuticular que está presente no abdômen. E aí as outras formigas percebem esse som porque elas têm receptores nas patas. Né? Então é meio que uma vibração assim que elas passam. Né? Elas fazem essa fricção e as outras, através das patas, conseguem perceber isso. E com isso, né, elas conseguem se comunicar de maneira sonora.
A comunicação também pode ser tátil. Uma coisa que as formigas fazem com frequência é aquele contato boca a boca. Isso vocês veem também. Quando você vê lá um grupo de formigas andando, às vezes você vê que elas se encontram e elas dão lá um toquinho de antena e ficam um tempo com as bocas conectadas, né? Então, por que as formigas fazem isso, né? Porque elas se cumprimentam com um beijinho toda vez que elas se veem? Não é bem isso. Na verdade, esse contato, chama trofalaxia, ele ocorre para fazer a troca de alimento. Lembra que tem algumas operárias que saem para forragear e elas precisam passar alimento para as outras que ficam no ninho? Então, elas dão esse toquinho de antena e essa conexão das bocas é para passar esse alimento de uma para outra. Tá? As formigas também se comunicam através dos feromônios iniciadores. Então, quando esse feromônio é detectado por uma formiga, ela inicia um processo fisiológico que transforma ela de algum modo. Então, em algumas espécies, a rainha segrega esses feromônios para inibir o desenvolvimento dos ovários operárias. Tá? Como eu falei, né? Lembra que eu falei que a alimentação vai definir o que vai ser uma rainha e o que vai ser uma operária. Mas muitas vezes a rainha também pode fazer, através do feromônio, ela fica emitindo esse feromônio, evitando que as operárias desenvolvam os ovários e se tornem outras rainhas, né? Que aí não, né? Ficar um monte de rainha não vai ter utilidade para o formigueiro. Então elas fazem isso para ir mantendo as operárias estéreis enquanto elas estão ali. Tá? Tem também os feromônios de recrutamento, que são usados aí na questão do alimento. Tá? Esse é um dos pontos chaves do algoritmo que a gente vai ver. Né? Por quê? Porque quando a formiga ela encontra um alimento, ela vai retornar para o ninho. Nesse retorno, ela vai marcar. Tá? Ela vai marcar o caminho para que ela possa voltar e para que ela possa trazer mais formigas para buscar esse alimento. Tá? Então é assim que ela sabe, né? Ela se guia principalmente pelo feromônio. Ela deixa uma trilha. Tá? É igual a historinha infantil lá das crianças que deixavam as pedrinhas, o pão lá para achar o caminho de volta, deixavam um farelinho, né? Ou a história do fio de Ariadne, né? Que serve para achar o caminho de volta. Então, é mais ou menos isso que elas fazem. No que elas voltam, elas deixam essa marcação, né? Para que outras formigas possam serem recrutadas. Então, quanto mais formigas passam por uma trilha, maior a quantidade de feromônio. Né? Então, se o alimento é bom, elas vão deixar uma trilha maior. Vocês vão ver isso no vídeo também. Vocês vão ver que quando ela acha lá um alimento, todo tempo ela está deixando feromônio. Né? Ela vai saindo forragear, ela está deixando pontinhos ali de feromônio. Mas quando ela acha um alimento, ela deixa bastante. Ela deixa uma trilha forte de feromônio para atrair outras formigas para aquela trilha. E as formigas vão seguir essa trilha, vão achar o alimento e se o alimento for bom, elas vão reforçar essa trilha. Então, quanto mais formiga vai passando, mais forte essa trilha vai ficando. Olhando ali, a gente não vê nada. Por quê? Porque é algo químico e muito, né, invisível ao olho nu. Quanto maior a quantidade de feromônio na trilha, mais formigas vão ser atraídas. No início, as formigas elas percorrem os caminhos de maneira aleatória. Então, formiga forrageando, elas saem, né, você vê ela indo para lá, para cá, parece que ela está meio perdida. Na verdade, ela está procurando, né? Inclusive, mesmo quando elas estão seguindo trilha, vocês vão ver que uma ou outra sai da trilha. Isso é importante. Elas não podem também ter um comportamento totalmente determinístico de vamos seguir aqui. Algumas vão ficar ainda perdidas. Por quê? Porque elas podem encontrar outra fonte de alimento. Né? Enquanto um grupinho está explorando aqui essa fonte, sempre tem uma ou outra ali que está procurando eventuais outras fontes. Tá? Se tiver vários caminhos entre uma fonte de alimento e um ninho, eventualmente esse formigueiro, essas formigas vão encontrar o caminho mais curto. Por quê? Porque o caminho mais curto é percorrido com maior frequência. Né? O caminho mais longo, a formiga vai levar mais tempo para ir e voltar. Né? Então, uma única formiga que está fazendo esse caminho longo, ela faz menos viagens com relação a uma formiga que está fazendo um caminho curto.
Então o caminho longo recebe menos feromônio do que o caminho curto. O caminho curto recebe mais feromônio, atrai mais formigas, isso é chamado de feedback positivo. E com isso você reforça esse caminho mais curto. Elas conseguem encontrar então um caminho mais curto até uma fonte de alimento. Aqui tem um exemplo gráfico, né? Você imagina que tem aí um grupo de formigas e tem uma fonte de alimento aqui. Se você for no caminho e botar um obstáculo, similar ao que acontece lá no filme, elas vão começar a contornar esse obstáculo. E elas podem contornar para cá, que é o caminho mais curto, ou para cá, que é o caminho mais longo. E de início isso vai acontecer. Algumas vão para um lado, umas vão para o outro. Mas a tendência é que esse caminho mais curto seja mais reforçado. E com o tempo, o que vai acontecer? A maioria das formigas vão vir pelo caminho mais curto. E só uma ou outra vai preferir o caminho mais longo. Eventualmente o caminho mais longo vai deixar de ser usado. Ok? Então isso é observável em experimentos biológicos aí com as formigas de verdade. Em experimentos que foram feitos com as formigas de verdade, na existência de mais de um caminho entre ninho e fonte, as formigas acabam seguindo o menor caminho. E a construção de um menor caminho não faz as formigas trocarem o caminho anterior. Quer dizer, se você tem um caminho que já é o menor e você constrói um menor ainda, né, você tira lá um obstáculo que de repente, né, faz com que... Né, você tem lá uma pedra que as formigas estão contornando. Você vai e tira a pedra. Então, de repente, dá para construir um caminho sem ficar, né? Elas vão continuar desviando dessa pedra que não está mais lá, por conta do feromônio. É algo observável também. Você vai ver a formiga fazendo uma curva que não precisa. Elas vão descobrir que dá para cortar caminho? Provavelmente não. Porque uma vez que elas fixam um caminho, elas já não acham mais um caminho mais curto. Algumas podem até escolher esse caminho mais curto de forma aleatória, mas dificilmente esse caminho mais curto que foi descoberto depois, né, que surgiu depois, ele vai conseguir acumular feromônio suficiente para superar o caminho original. Então esse é um ponto que eu vou chamar a atenção lá na semana que vem também, que é um ponto em que, né, você tem pontos em que o ACO é interessante você seguir o modelo biológico e tem pontos em que é interessante você tomar uma licença poética aí, né? Por quê? Porque no ACO, para problemas mais complexos, foi introduzida uma questão de evaporação de feromônio. Então, se aparece um caminho melhor, com o tempo ele vai ser escolhido porque o feromônio no caminho antigo vai evaporando. Então, isso é interessante quando você usa um ACO, por exemplo, para, vamos supor, achar caminho mais eficiente em rede de computador. Então, de repente, você está usando lá um certo link. De repente, aparece um link mais rápido. É interessante que você direcione boa parte desse tráfego por esse link mais rápido. Mas se você tem um modelo em que ele, uma vez que ele achou um caminho bom, ele não abandona, você acaba deixando de explorar novos caminhos. Então, o que fizeram? Colocaram essa questão de evaporar feromônio para fazer com que as formigas artificiais achem um novo caminho depois de já terem encontrado um caminho maior. Mas isso não existe na biologia, existe só no modelo computacional. Por quê, né? Qual o motivo de ter só no computacional e no biológico não? Bom, talvez porque as formigas biológicas não estão tentando resolver problemas tão complexos quanto os que a gente está resolvendo computacionalmente. Então é normal que a gente pegue o algoritmo computacional e acrescente algumas coisas que não existem no modelo original. Ou que existem no modelo original, mas são muito menos significativas. Então a evaporação de feromônios, com certeza ela ocorre, mas ela é muito menos importante do que parece, né? Ela vai evaporar? Vai, mas quando evaporar, aquele caminho já não está mais sendo usado, as formigas já terminaram com o alimento que tinha naquele caminho, por exemplo, né? Se tiver duas fontes de alimento e uma delas for mais abundante do que a outra, as formigas vão escolher a mais abundante. Tá? E se você oferecer uma fonte mais abundante depois que ela já escolheu, aí elas não mudam mais. Se duas fontes iguais são oferecidas, tipicamente elas escolhem uma arbitrariamente. Por quê? Por que não explorar as duas ao mesmo tempo? Não se sabe, mas uma hipótese que seja também evolutivo. Porque se as formigas resolvem explorar várias fontes de alimento ao mesmo tempo,
a chance de elas serem atacadas por predadores nesse caminho, ou de que elas percam a fonte porque alguma outra espécie achou, é maior, né? Então, evolutivamente, é mais interessante escolher uma fonte e explorar aquela. Acaba com aquela primeiro, daí parte para outra. Por quê? Porque daí elas vão estar, talvez, na fonte mais próxima e vão estar todas no mesmo caminho, vão ser mais fortes, vão estar mais unidas aí no caso de um ataque. Tá? Um ataque de predadores, por exemplo. Então, aqui temos um exemplo. Tem vários caminhos que vão chegar da origem do ninho até a fonte de alimento. Então, elas vão e voltam trazendo alimento. Inicialmente, elas vão percorrer os vários caminhos, né, que existem. Mas com o tempo, elas vão ficar só no caminho mais curto e vão deixar de usar esses caminhos que são mais longos. Aqui é o que eu já falei, né? A motivação para ela manter o caminho mais curto pode ser evolutiva. Então, se de repente esse caminho aqui tivesse fechado, ela estivesse fazendo um caminho mais longo. Daí você libera o caminho mais curto, ela não vai mudar. Tá? Então, ela faz a partir dos caminhos que já existem desde o início. Provavelmente por uma questão evolutiva, para se defender melhor dos inimigos e condições adversas. E aqui, então, chego ao final dessa apresentação. Tem as referências aí. E aí, na próxima semana, nós vamos ver o algoritmo ACO, o Anti-Colony Optimization, que é baseado em colônias de formigas. Mas antes disso, eu vou mostrar aqui agora um documentário aí sobre formigas, para vocês entenderem melhor aí como que as formigas trabalham, como que os formigueiros funcionam, e como isso serviu de inspiração aí para modelos de colônias de formigas. Ok? Então, alguma dúvida até aqui?